Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gicildo Júnior de Geografia, como vocês já sabem. Espero que todos estejam bem e eu tenho uma novidade para vocês. Agora é foco, sabe por quê? Provavelmente é a última atividade domiciliar do ano letivo, o último conteúdo. Porém, eu vou ver no calendário e marcar, ver a data da avaliação, a última avaliação de geografia. Então, mais do que nunca, foco. Se tiver mais uma, só é um complemento dessa atividade domiciliar, que é a Geografia Agrícola do Brasil, Sistema de Produção e Uso da Terra. Então, já com essa atividade, já encerramos o conteúdo programático do ano letivo de Geografia. Então, muito foco nesse momento, força, foco e fé. Eu vou fazer uma breve visualização da atividade domiciliar, diferente das vezes passadas, que acabou sendo uma videoaula do que né? Uma videoaula porque se estendeu muito. E sempre eu falo que é um vídeo explicativo, que é breve, e eu vou tentar ser breve agora. Tá bom? Dúvida de geografia é só me procurar, eu passo leitura. Todas as leituras caem na atividade domiciliar, vídeo explicativo e o vídeo interativo. Então, nessa ilustração, nós podemos observar os principais produtos agrícolas do Brasil. Quais são que podemos observar aqui? Quem é que fala? Vocês não estão aqui. Mas vamos ter fé que próximo ano as aulas presenciais vão voltar. Vamos ter fé. Vai dar certo. Aqui podemos observar o café no Sudeste, a castanha entre o norte do Sudeste e o sul do Nordeste. Podemos observar também o caju, o milho, a soja, entre outros produtos agrícolas, tá ok? Vamos prosseguir. A prática da agricultura depende basicamente de três fatores, e um dos principais fatores, como já vimos em atividades domiciliares de geografia de semanas passadas, é o clima. É o clima que é o principal determinante, né, do desenvolvimento da produção agrícola e da vegetação. Também tem um solo, é a partir do solo, se o solo for fértil ou não, que vai desenvolver a produção agrícola. Para isso também existem os insumos, né, os fertilizantes, que nessa agricultura já moderna são usados, e o relevo. Se o relevo for mais acidentado, pode ser que desenvolva uma determinada produção agrícola e pode ser que não desenvolva. Se o relevo for uma planície, pode ser que desenvolva alguma produção agrícola, pode ser que não desenvolva. Por exemplo, relevo acidentado em planaltos, dá para plantar tranquilamente o café. A planície, que é plano, como já estudamos, as formas do relevo, né, desenvolve muito bem a produção de cana-de-açúcar, entre outras produções agrícolas. Então, a prática da agricultura depende desses três principais fatores: o clima, o solo e o relevo. Vamos prosseguir. Aqui são os fatores e o sistema de produção na agricultura. E são três principais fatores que fazem com que esse sistema de produção agrícola funcione, que é a terra, é a área do solo, né? Onde são cultivadas as plantações, pode ser áreas de grande, média ou pequena extensão. Pequena extensão, às vezes, é pela agricultura familiar, pode ser de pequena ou média extensão. E grande extensão, geralmente, são os agronegócios, a agropecuária. É uma agricultura mais para a produção, para o mercado interno e, às vezes, para o mercado externo. Pode ser de média ou grande extensão também. O trabalho, que é a atividade humana aplicada à produção, e varia de acordo com a forma da organização das atividades em determinado momento e local. Depende muito também da extensão da terra, se usa a mecanização, insumos, né? Se usa a agricultura moderna ou a tradicional, né? Então depende muito do conhecimento técnico, da mão de obra empregada e da tecnologia em si, né? E o capital, que é o quê? Money.
abrange, além do dinheiro investido, os instrumentos de produção, que são as foices, o arado de tração animal, tratores, colheitadeiras, semeadores, abudadeiras, né, que coloca o adubo na plantação, fertilizantes e os agrotóxicos, né, que é um tema muito discutido relacionado aos impactos no solo, no meio ambiente, ok? Vamos prosseguir. Agricultura extensiva. Existe a agricultura intensiva, que são uma agricultura de grandes propriedades, não tem necessidades, né? Onde é uma agricultura moderna, mecanizada, onde é uma monocultura, que é uma produção de um produto agrícola. Tem a soja, tem a cana-de-açúcar, em grandes extensões de terras, né? Onde é totalmente mecanizado, tem insumos, agrotóxicos, pouca mão de obra humana, porque é totalmente moderna, os gados são criados presos, não tem aqueles gados soltos. Isso já é uma pecuária intensiva, mas a gente está falando da agricultura. Então, a agricultura intensiva é moderna, a agricultura extensiva é tradicional, utilizada pelas técnicas tradicionais, que são as técnicas o quê? Braçais, né? O lavador aqui, ó, cultiva a terra com arado manual para atrair o animal, para manusear, né? Aqui é no município de Petrolina. Tem a mão de obra braçal, que é a tradicional mesmo. Por ser uma mão de obra humana, tem uma baixa produtividade, porque a máquina é mais rápida, é mais moderna que a agricultura extensiva, né? Ok, aí você vê, muita produção humana, não é moderna e não é mecanizada, né? É trabalho braçal mesmo, com algumas ferramentas para plantação e cultivo, mas não chega a ser uma agricultura moderna, tá ok? Vamos prosseguir. O uso da terra pela agropecuária. Aqui podemos observar o mundo, o cultivo agrícola do mundo e o uso da terra, né? Entre os principais produtos agrícolas comerciais do mundo são os cereais, que os cereais podem ser os cereais daquelas dietas de cereais, linhaça, que bota com suco, cereais de suco, de leite, de ração para pet. Enfim, os cereais é um produto agrícola muito consumido mundialmente. Tem o milho, o arroz, o trigo, né? É importante ressaltar, né, que esses produtos agrícolas, como eu acabei de citar, né, é destinado à indústria de transformação de alimentos, né? Indústria de produtos, esses produtos são transformados, são industrializados, como a cana-de-açúcar, a beterraba, açúcar-careira, cacau, café, chá e de fiação ao algodão. Vocês veem aqueles sucos industrializados? Então, tudo se origina dessa agropecuária, que industrializa o produto, que transforma o produto a partir do setor primário, que é a extração. Né? Apesar de todo esse desenvolvimento científico, né, a distribuição geográfica das atividades agropecuárias no espaço geográfico depende daqueles três principais fatores: o clima, o solo e o relevo. Por exemplo, no deserto do Saara, que se localiza na África, no norte da África, não vai se desenvolver produtos agrícolas, né? Porque não tem um clima propício. A mesma coisa na Sibéria, que fica na maior parte aqui da Rússia, né? No país russo. E nas regiões geladas. Sibéria é uma região gelada, né? Então, não tem condição de um desenvolvimento de produção agrícola, a não ser que gaste muito capital, que é o dinheiro, e muita tecnologia nas áreas frias para construir aquelas estufas. Mas aí requer muito capital. Possível é, porém requer dinheiro. Vamos prosseguir.
Pera aí, pronto. Essa parte já vimos, né, que é os principais produtos agrícolas, né? Agora aqui vamos visualizar o espaço agrário do Brasil. O espaço agrário do Brasil começou a se desenvolver mesmo a partir dos anos 50, quando a agropecuária se expandiu no interior do Brasil, principalmente no centro-oeste, na região centro-oeste, onde as grandes fazendas se formaram de agricultura e pecuária, né? Isso ocorre por meio de grandes desmatamentos que até hoje ocorrem, principalmente na Amazônia e queimadas, na Amazônia e no Cerrado, né? O Cerrado é a principal vegetação da onde? Da região centro-oeste e do sudeste, né? Esse processo, como acabei de falar, se mantém até os dias atuais. Isso somos aí a conflitos, né? Muitas vezes com a ocorrência de morte entre alguns fazendeiros e aos povos, né? Matando os povos originários da terra, que são os indígenas, né? A população indígena, ribeirinha, né? Entre outros, né? Acabam sendo expulsos e ficando sem terra. Vamos prosseguir. Grandes culturas comerciais. Quando falo grandes culturas comerciais, isso vocês vão ver na atividade domiciliar, significa grandes produtos agrícolas que são comerciados, que vão para o comércio interno ou externo. Interno, qual é o comércio? Que acontece em todo o território brasileiro, ou em alguma região do Brasil, ou em alguma cidade, ou em alguma vila, se localizando no Brasil. O comércio externo é fora do Brasil, né? É a exportação desses produtos agrícolas para outros países. A importação é a chegada de produtos agrícolas de outros países para o Brasil. Então, essas grandes culturas comerciais podemos destacar, como eu já falei, o café, a cana-de-açúcar, arroz, feijão, laranja, que é muito produzido no Sudeste, soja, no Centro-Oeste, algodão, milho, né? Então, ocorre em várias áreas, nas diversas regiões do Brasil, porque o Brasil é um país continental com grande potencial agrícola. Então, essas culturas comerciais agrícolas se modernizaram ao longo da década, desde a década de 1950 até hoje, né? Então, a tecnologia, as técnicas agrícolas avançadas, como seleção de sementes, mudas, correção, adubação do solo, a mecanização, assistência agronômica e também os insumos, né? Com toda fertilizantes, adubação e os agrotóxicos, como o professor já repetiu umas 10 milhões de vezes. Porém, dúvidas de geografia é só procurar o professor. Essa questão da terra no Brasil é muito importante, né? Como vocês sabem, quem colonizou o Brasil foram os portugueses. E quando os portugueses colonizaram o Brasil, fizeram a divisão do território. Inicialmente, quando se colonizou, começou a povoar primeiramente o litoral, essa parte aqui que tem no mapa, ó, do sudeste, do nordeste ao sudeste, né? Foi a partir daí que os portugueses tiveram acesso à propriedade da terra para cultivar ou criar, né? Porém, foi muito desigual entre a população. Primeiro de tudo, eles mesmos dividiram as terras no Tratado de Tordesilhas e começaram a doar essas terras para os nobres da coroa portuguesa. Então, começou a desigualdade no Brasil da questão da terra. Nasceu o problema da terra no Brasil a partir do Tratado de Tordesilhas, que vocês já viram em história. Ok? Apesar de 1820 esse tratado foi, né, acabado, né, teve o regime das Seis Marias, que continuou sendo o quê? A grande propriedade rural foi mantida para esses proprietários, só mudou o nome, para falar a verdade, né? Porém, com influências agora
políticas, né? Então, esses proprietários do Tratado de Tordesilhas continuaram com a posse da terra de gerações para outras gerações, para os seus filhos, para os seus netos. Então, e começou uma tomada de poder em cada região, em cada terra, centralizando o poder e começando a ter desigualdade social no Brasil. Desigualdade. Porque a partir desses nobres foram que aprovaram leis que garantiam seus privilégios de acesso à terra. Enquanto isso, os povos originários, os indígenas, os índios do Brasil eram exterminados, escravizados e perdiam suas terras, né? Então, essa é a raiz histórica da implantação de extensas propriedades rurais chamadas latifúndios. O que são latifúndios? São extensas propriedades rurais, extensas terras, muitas terras, né? O Brasil é um país continental, então tem muitas terras no Brasil, porém não é dividido igualmente para toda a sua população. Muito pelo contrário, existem os 100 terras que o professor vai falar já já. 16 minutos, é uma videoaula, né? Então, a concentração fundiária ou a concentração de terras estão concentradas nas mãos de poucos proprietários rurais. É uma característica histórica da agropecuária brasileira e histórica e injusta. Imagine aí a sala de aula da aula presencial da nossa escola. Aí vamos dividir a sala em um quarto da sala, visualizem, fechem seus olhinhos, para 2 alunos. O outro quarto para 10 alunos. O outro um quarto para 20 alunos. O outro quarto para 50 alunos. E o outro quarto para o restante. Nossa sala tem... Vamos dizer que a nossa sala de aula é enorme. Vamos dizer que tenha 100 alunos. Porque, na verdade, é entre 35 a 40 alunos, né? Então, 50% da parte da sala de aula está concentrado em 2 coleguinhas seus. E os outros 50% está concentrado, por exemplo, em 98 alunos. 98 alunos com 50% e 2 alunos com outros 50%. Então, quem é que vai ter mais poder e mais dinheiro? É quem tem mais terras. Está na mão dos poucos alunos, ou representando, só um exemplo, aos poucos proprietários rurais. Então, uns têm muitos e outros têm muitos poucos, ou não tem às vezes nada, porque aqui tem os 100 terras, o movimento dos 100 terras. Aqui podemos ver a estrutura fundiária do Brasil, a partir da extensão, o número de hectares e o grupo de diários e os estabelecimentos agropecuária, que mostra essa concentração de terras nas mãos de poucos proprietários rurais. E esses poucos proprietários rurais têm muitas terras e consequentemente, muito poder. Bora prosseguir. Então, a partir dessa desigualdade social que vem até hoje, que poucos com muitos, com muita terra, com grandes propriedades e muita gente sem terra, começou a ter uma discussão social e a formação de movimentos sociais, né? E isso é desde a colonização dos portugueses, é uma dificuldade histórica ao acesso da terra por parte de milhões de brasileiros ou trabalhadores rurais. E eu falo brasileiros porque eles saíram do campo, foram para a cidade, não tinham onde morar, fizeram o seu casebre, casa de papelão, porque não tinham onde morar, continuavam sem terra, com empregos às vezes que pagam super mal, ou desempregados, principalmente desempregados, aí voltavam para o interior e ficavam sem terra, ficavam lá no interior. E assim existem milhões de brasileiros. E eles reivindicam, foi criado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, criado em 1984, há 36 anos.
né? Então, eles lutam pela reforma agrária. O que é a reforma agrária? A divisão de terras de uma forma mais igual, né? Pegar a propriedade de uma pessoa que às vezes é abandonada desses poderosos, geralmente agora político, porque eles dominam a região politicamente também, e dividir essa propriedade, que muitas vezes é abandonada. É tão grande a propriedade, que às vezes eles abandonam uma parte da propriedade. E quando chega o movimento sem terra, eles fazem, né, tipo, não deixam entrar. Apesar de não usar uma parte da terra, eles não deixam entrar, chamam a polícia, tem violência, então é um grande problema. Às vezes dá até morte, né? Então, esse movimento realiza acampamentos na beira de estrada, tentam a ocupação de terras improdutivas ou abandonadas, fazendo passeadas, protestos, com a finalidade de pressionar o governo pela reforma agrária, a divisão da terra, para eles terem a sua terra para plantar, para sobreviver nessa desigualdade social. Ok? Então é isso, meus queridos. Agora eu vou visualizar a atividade domiciliar em outro vídeo bem curtinho. Dúvida de geografia, me procure. E FFF, força, foco e fé. E eu vou fazer um vídeo depois, né? Quando for o último dia da nossa aula remota, desejando para vocês felizes férias e com a mensagem de fim de ano. Ok? Um grande abraço do professor Gessildo Júnior e o FFF. Força, foco e fé.